Bom, pessoal, vocês estão vendo aí a tela? Beleza. Então, gente, boa tarde para todo mundo, né, de novo. Vamos começar a nossa semana aqui com esse conteúdo de hoje, que é o conteúdo de rigidez, né? Na verdade, esse é o conteúdo que a gente vai ver hoje e amanhã. Então, esses 83 slides aí eu vou tentar dividir meio a meio entre hoje e amanhã, para não ficar muito longo nenhuma das duas aulas, né? Essa aula aqui se refere ao capítulo 3 do livro do Maurício Ferrante, né? 3, acho que é o 3, o capítulo 3 mesmo, que realmente trata sobre rigidez, né? É um dos primeiros critérios que a gente vai analisar em relação à seleção de materiais, né? Então a ideia desse capítulo, né, e dos próximos que vão vir também, é olhar a propriedade, no caso aqui vai ser a rigidez, e depois fazer uma seleção baseada naquele critério, né, no critério de rigidez. Só que a gente já sabe que o procedimento de seleção tem todo um método para se fazer, não é algo que é feito de forma muito subjetiva. Então aqui eu estou fazendo um critério baseado só em rigidez. Porém, eu sei que na realidade, no procedimento de seleção, eu tenho que considerar vários outros fatores, dar os pesos para cada um, fazer todo aquele método que a gente já viu antes. Bom, né? Começando sobre rigidez, né? Fazendo a recapitulação do que a gente vê lá no Callister, né? Em Ciência e Tecnologia dos Materiais. Quando a gente aplica uma força externa a qualquer corpo, né? Qualquer amostra, eu posso gerar dois tipos de deformação. Uma deformação plástica e uma deformação elástica. Né? A deformação plástica, que é a permanente. A deformação elástica, que é a deformação reversível. Né? Quando a gente fala da deformação elástica, a gente pode fazer até uma comparação, né? Uma analogia com dois átomos que são ligados por uma mola. Né? Como se a ligação, como se cada um dos átomos fosse uma esfera e a ligação atômica fosse uma mola ligando essas esferas. Né? Eles podem se afastar, eles podem se aproximar, né? E a tendência é que quando se afastem, eles retornam à sua posição original. E quando se aproximam muito, eles também têm essa tendência de voltar à sua posição de equilíbrio. Né? Então a gente pode fazer essa comparação. A deformação elástica é totalmente reversível. Como está escrito aqui, ela consiste no afastamento dos átomos de suas posições de equilíbrio, né, com a intensidade proporcional à força aplicada. Então, dessa afirmação, dessa primeira conceituação aí de deformação elástica, a gente pode definir a lei de Hooke, né, que é o que está mostrado aqui embaixo. Né. A rigidez nada mais é que a razão entre a tensão e a deformação. Né. Isso aqui a gente vê lá para o Callister, né, lá para a parte de ensaio de tração. É importante falar que essa relação aqui ela vale apenas no campo elástico. Então, quando a gente fala de rigidez, a gente está falando de deformação elástica, tá bom? Deformação plástica eu já analiso do ponto de vista de outro critério. Para rigidez aqui eu falo de deformação elástica apenas. Deformação reversível. Né? E quando a gente fala de deformação reversível, a gente começa a introduzir o conceito de critérios de deflexão máxima. Né? Todo mundo aqui sabe o que é uma deflexão? Alguém não sabe? Deixa eu dar uma olhada no chat. Eu entendi isso aqui dizer, né? Porque quando a gente aprende deflexão lá em mecânica dos materiais, a gente imagina uma viga que está engastada e tem uma força aplicada na ponta. Então ela dá uma encurvadinha. Mas a deflexão em si ela não é essa encurvadinha, ela é o deslocamento da ponta da viga, né, nesse caso. Então a deflexão aqui pra gente vai ser sempre um deslocamento máximo. Né? Um deslocamento, de certa forma. Não só no caso de uma viga qualquer, mas é um deslocamento. Tá bom? Então tem alguns critérios de seleção de materiais onde certo componente ele vai estar sujeito a uma carga e essa carga ela pode fazer esse componente deslocar um pouco, mas não muito.
Ele tem uma limitação de deslocamento, né? Uma deflexão máxima. Né? Então quando a gente fala de seleção de materiais baseada em deflexão, baseada nesse critério de deflexão, a gente fala de rigidez. Né? A rigidez que está presente aí em quase todas as equações que a gente usa para descrever essa deflexão. Né? Vocês devem lembrar lá de mecânica dos materiais que várias vezes apareceu o termo E vezes I, que é a rigidez vezes o momento de inércia. Né? A rigidez ela aparece como propriedade dominante aqui. Tá bom? Aqui eu tenho a rigidez para vários materiais diferentes, né, nesse gráfico aqui embaixo. Né? Aço, alumínio, osso e madeira. Aço, alumínio, metais, osso e madeira, compostos naturais. Como a rigidez ela é a razão da tensão e deformação, nessa parte elástica da curva, eu posso falar que ela é a inclinação da reta, né? Então é uma maneira de se aproximar aí a rigidez, né? Eu posso falar que a tangente desse ângulo que a reta, que a parte linear da curva tensão deformação faz com o eixo X também, é a tangente desse ângulo. Enfim, na prática, a lei de Hooke ela já contempla tudo isso. Né? Um ponto importante de se falar é que a rigidez ela é uma propriedade, a gente costuma chamar de propriedade, só que no rigor da palavra, ela não é de fato uma propriedade mecânica. Né? Por que isso? Porque a rigidez ela não depende da microestrutura, ela depende apenas da natureza da ligação atômica. Né? Foi a questão do exemplo que eu dei para vocês. Né? Quando a gente tem dois átomos que estão ligados, né, a gente pode aproximar isso como se fossem duas esferas com uma mola ligando essas esferas. Né? A rigidez ela seria, de fato, a rigidez dessa mola. Né? Então é a maneira de se entender a rigidez. Como a rigidez está muito associada a essa ligação atômica que é feita entre os átomos, né? A gente não consegue falar que ela é uma propriedade mecânica, né? Porque as propriedades mecânicas elas vão variar de acordo com a microestrutura. E a rigidez ela não varia com a microestrutura. Né? Ela varia apenas ela muda, ela é dependente, né, da natureza da ligação atômica. Então essa é uma característica bem importante da rigidez. A gente pode considerar que ela é uma propriedade física, mas nem tanto uma propriedade mecânica, né, no rigor da palavra. Muito embora a gente acabe tratando muitas vezes como propriedade mecânica. Obviamente a rigidez também é conhecida como módulo de elasticidade ou módulo de Young, né? Dependendo do livro que a gente for pegar como base, vai estar escrito de maneiras diferentes. E bom, é fácil entender o que é a rigidez para metais cerâmicos, né? Para polímeros é um pouco mais complicado, né? Já que eles têm um campo elástico muito grande. Né? Eu prefiro chamar o módulo de elasticidade, né, esse valor de rigidez, né, porque a rigidez é um nome, né, que ele já descreve a propriedade, né, do meu ponto de vista. Porque um material rígido é aquele que não vai deformar muito elasticamente. Né? Então um material muito rígido vai ser aquele que não vai deformar muito elasticamente. Né? Um material cerâmico ele não tem muita deformação elástica. Né? O metal também não. Né? Embora possa ter um pouco, não tem muito. Né? Agora, para polímeros, né, eu sei que a rigidez é muito baixa, porque eles têm essa capacidade de aumentar muito o comprimento quando deformado, e depois que a gente tira a carga, voltar ao seu estado original. Então é fácil entender a rigidez dessa maneira. Né? Determinar a rigidez missão do ensaio de tração. Né? Faz um ensaio de tração com velocidade constante. Então é fácil determinar a rigidez. Porém, isso não é feito muito comumente, porque a gente já tem um banco de dados muito vasto em relação a essa propriedade. Né? A gente tem a rigidez aí já de quase todos os materiais que a gente já conhece, já temos muitos dados a respeito. Né? Outro ponto importante para se falar da rigidez é que ela é uma propriedade que ela varia com a temperatura.
né? Então muitas vezes vale a pena eu fazer um ensaio de tração, talvez uma temperatura diferente, para se avaliar a rigidez em outras temperaturas, né? Se avaliar como ela muda com aumento ou diminuição de temperatura, né? Mas no geral o ensaio de tração é a maneira com a qual nós usamos para fazer o ensaio para calcular a rigidez, né? Bom, a maior dificuldade para se determinar a rigidez na curva tensão-deformação é verificar o ponto exato onde a curva deixa de ser linear. Isso realmente não é fácil de se determinar, né? É comum que a gente faça uma aproximação pela tensão limite de escoamento, né? Mas você deve lembrar que eu tenho vários pontos muito próximos, né? Que é o limite de proporcionalidade, a tensão limite de escoamento, limite elástico, né? Se não me engano, tem limite de elasticidade também. Enfim, tem vários pontos aí que eu posso usar, né? Usando critérios diferentes, para se determinar o ponto exato da transição, né? De deformação elástica para deformação plástica, né? Porém, para a gente aqui, a gente costuma falar que a parte elástica vai até mesmo a tensão limite de escoamento. É uma boa aproximação. Bom, o cálculo da rigidez, né, além do métodos desenvolvendo ensaio de tração, pode ser feito através de vibrações, né, através do cálculo da frequência natural, né. Eu tenho a técnica para se determinar a rigidez dessa forma, onde eu vou impor vibrações transversais em uma amostra na forma de barra, registrar a frequência natural e aplicar esses dados a uma relação matemática entre grandezas, né, como está mostrado nessa expressão aqui embaixo. Eu tenho essa expressão aqui para se calcular a rigidez. Uma vez que eu saiba aí a frequência natural e todos os outros fatores. Que eu tenho rigidez para vários materiais, né? Como vocês podem ver, elastômero, né? Tem uma rigidez muito pequena, né? Elastômeros que são exemplificados por borrachas. Polímeros, no geral, tem rigidez por volta de 1 gigapascal, que é bem pequena. Aí vocês podem ver que aço, no geral, aço, está cerca de 210 gigapascal. Alumina, que é um material cerâmico, né, que ainda é mais rígido que os metais, tem 390 gigapascal de rigidez. Carbeto de silício, 450. E enfim, tem alguns valores aí para a gente poder ver. Bom, gente, em se tratando de polímeros, né, da rigidez em polímeros, eu tenho 4 comportamentos possíveis, né? Eles são mostrados aí. Em A, baixo módulo, baixa resistência e baixa tenacidade. Em B, alto módulo, alta resistência e baixa tenacidade. Em C, alto módulo, alta resistência e alta tenacidade. Em D, baixo módulo, baixa resistência e alta tenacidade, né? Esses 4 tipos de comportamento estão mostrados aqui, né, para os polímeros, né? A gente sabe que para os polímeros o comportamento mecânico deles é diferente, né? Eles apresentam um comportamento viscoelástico, então foge um pouco do que a gente vê em relação aos metais, né? Aqui tem os 4 tipos de comportamentos possíveis, né? Pensando que eu estou vendo sempre em relação ao módulo de elasticidade, a resistência mecânica e a tenacidade, né? A resistência mecânica geralmente é medida aí pela tensão limite de escoamento ou pelo limite de resistência de tração, né? A rigidez é a rigidez mesmo, né? A inclinação da curva na parte linear. E a tenacidade é medida como uma área abaixo do gráfico, né? Tensão de deformação. Então vocês podem ver aí, tá bom? Pode dar para visualizar o que cada curva ela passa para a gente de informação. Bom, o comportamento do polímero em tração vai depender de alguns fatores, né? Primeiramente, a estrutura do monômero, que vai influenciar o tipo de ligação secundária, né? O monômero que é aquela menor parte, né, do polímero. A flexibilidade das moléculas, né, se elas são mais ou menos flexíveis. O peso molecular, né? Cadeias moleculares grandes têm um peso molecular maior.
A presença ou ausência de ligações cruzadas, né, que estão totalmente relacionadas aí à resistência mecânica dos polímeros. Cristalinidade e orientação também, né, o grau de cristalinidade. Né, e a temperatura de operação, né, em relação à temperatura de fusão e a temperatura de transição vítrea. Em relação aos polímeros, o que acontece? Quando a gente aplica tensão, vai haver um escorregamento de algumas cadeias sobre as outras, rompendo algumas ligações intermoleculares. Lembrando que, para polímeros, dentro do polímero, eu tenho ligações intramoleculares, que são ligações covalentes, ligações fortes, dentro da cadeia polimérica. Quando eu ligo uma cadeia polimérica a outra, a ligação entre essas cadeias é feita por meio de ligações secundárias, ligações de Van der Waals. Essas são as ligações intermoleculares. Essas ligações intermoleculares, elas são mais fracas, né? Então, quando ocorre o escorregamento devido à tensão, a tendência é que essas ligações intermoleculares elas se rompam. Quanto mais resistido for esse mecanismo, isto é, quanto maior forem as forças intermoleculares e intramoleculares, maior vai ser o módulo de elasticidade ou a rigidez. Aqui tem um esquema, né, da forma das cadeias moleculares de um polímero no estado livre de tensões, em A ou em B. Em A ele tá livre de tensões, está meio que embolado, meio emaranhado ali. Em B ele está tensionado. A gente pode observar que quando o polímero ele é tensionado, essas cadeias moleculares elas tendem a se esticar, né, diminuindo esse emaranhado. Né. E aí a gente pode até, dessa imagem, apesar de simples, a gente pode tirar até outra informação. Né, que quanto mais emaranhado estiverem as cadeias moleculares ali, mais difícil vai ser tensionar, esticar elas. Ou seja, mais resistente vai ser o polímero. Outro ponto importante é que a cristalinidade, né, o grau de cristalinidade, vai aumentar o valor da rigidez, né, porque nas regiões cristalinas as moléculas estão mais próximas umas das outras, né, ele quer uma matriz amorfa, né, o polímero cristalino tem uma densidade maior, então polímeros cristalinos tendem a ter maior densidade, maior rigidez também. Né. Nesse caso, ligações mais fortes e rígidas, as distâncias intermoleculares são menores e a flexibilidade das cadeias é limitada pelas cadeias ao lado. Então, quanto maior o grau de cristalinidade do polímero, mais rígido ele vai ser. Bom, aumentando o peso molecular, a gente vai dificultar também o escorregamento das cadeias poliméricas, simplesmente porque elas serão mais longas, né, mais compridas. Né? Então, o maior peso quer dizer cadeias maiores. Outro efeito do aumento de peso molecular é o incremento no número de ligações intermoleculares. Eu vou ter mais ligações entre moléculas. Né? E quanto maior o número de ligações, maior a resistência ao escorregamento. Outro ponto positivo do aumento de peso molecular é que com o aumento de peso, as cadeias vão ser maiores. E quanto maior forem as cadeias, maior vai ser esse grau de enroscamento, isso não é nem uma palavra, eu acho, né? Emaranhamento, sei lá. Eles vão estar mais emaranhados, quanto maior forem essas cadeias. Né? Então, quando esse polímero é submetido à tensão, esse enroscamento, né, vai acabar retardando o escorregamento e vai aumentar a rigidez. Tá bom? Então é outro ponto positivo aí desse aumento dos pesos moleculares. Se os polímeros, agora uma afirmação, vamos lá. Se os polímeros são caracterizados pela baixa rigidez e o aumento do peso molecular influencia positivamente a rigidez e outras propriedades mecânicas, por que não aumentar o peso molecular? Então a pergunta é o seguinte: se eu tenho um polímero, se eu sei que o polímero tem baixa rigidez, né, muitas vezes isso é uma coisa negativa, e eu sei que aumentar o peso
vai aumentar essa rigidez, por que eu só não aumento o peso molecular dele? Por que eu não faço polímeros com cadeias moleculares bem grandes, né? A resposta para isso está em processibilidade, né? Polímeros com alto peso molecular, eles vão ter uma influência na viscosidade dele fundido. E aí vai ser mais difícil trabalhar esse polímero, né? Então, apesar de ter o ponto positivo de aumentar a rigidez e melhorar outras propriedades mecânicas, esse aumento do peso molecular ele afeta a viscosidade, né, do polímero fundido, né? E aí eu teria que fazer operações de processamento a temperaturas maiores, né? Mas aí em temperaturas maiores os polímeros podem se degradar, então é problema para mim, tá bom? Então essa questão do peso molecular aumenta a rigidez, mas eu não posso aumentar demais esse peso molecular, senão eu vou ter problemas na fabricação. Para os polímeros onde o processamento induz anisotropia, o módulo ele é anisotrópico, sendo maior na direção de alinhamento das moléculas, né? Isso acontece porque as forças entre as moléculas, aliás, dentro das moléculas, né, as intramoleculares, elas são mais fortes que as ligações entre duas cadeias adjacentes, né? Então é como se tivessem várias camadas, assim, vamos dizer, de cadeias, né? Na direção de tracionar uma cadeia, ele é mais resistente do que na direção de aplicar uma força perpendicular à cadeia. Isso é até fácil de se visualizar. É a anisotropia, né? Lembrando que a anisotropia é a direcionalidade das propriedades. Então é quando a gente tem propriedades de valores distintos dependendo da direção que a gente analisa, né? Seja a direção longitudinal ou transversal, por exemplo. Aqui está explicando o que eu acabei de dizer. Os valores de módulos de elasticidade para metais cerâmicos, eles são constantes em relação ao tempo, né? Porém, para materiais poliméricos isso não acontece, né? Lembrando que para materiais poliméricos, como a deformação viscoelástica, o fator tempo ele aparece como preponderante, né? O material que tem comportamento viscoelástico, quando eu aplico uma tensão, ele deforma. Mas quando eu tiro a tensão, ele não retorna ao seu estado original automaticamente. Ele requer um tempo para isso. Né? Por isso, para esse caso dos materiais poliméricos, a deformação é função do tempo, o que os torna melhor representados por curvas de fluência, né? Os polímeros são considerados materiais viscoelásticos, né? Ou seja, não vão obedecer à lei de Hooke, né? O comportamento vai ser bem diferente, né? Por outro lado, os metais cerâmicos são considerados materiais elásticos, né? Ou seja, que eles estão de acordo com a teoria da elasticidade, isso quer dizer, tá? Não quer dizer que eles têm uma elasticidade muito grande. E para esse caso dos metais cerâmicos, eu vou ter a constante de proporcionalidade entre tensão e deformação, que vai ser a definição da rigidez, né? A gente fala que é viscoelástico, gente, porque é como se o comportamento do polímero em alguns momentos fosse próximo de um comportamento de um líquido, né? Porque no líquido acontece o que está descrito nessa equação aqui de baixo, né? Os líquidos são materiais completamente viscosos, que vão obedecer a relação newtoniana, né? Que é onde esse Nzinho aí é eta, neta, não sei, é a viscosidade. Mais uma vez esse livro aí que ele sempre aparece com símbolos diferentes, porque na minha vida toda a viscosidade foi mi. Aí aqui ele bota a viscosidade como o Nzinho. Mas enfim, essa viscosidade nada mais é com a relação da deformação com o tempo, né? Em relação à tensão aplicada, né? A tensão aplicada. E para líquidos, né, que são totalmente viscosos, eu tenho esse comportamento. Para materiais elásticos, tem aquele comportamento da lei de Hooke. E para viscoelástico é algo intermediário, né? Entre um comportamento totalmente viscoso e um comportamento totalmente elástico.
né? Aqui, ó, eu tenho 3 curvas. Em A, eu tenho comportamento totalmente elástico, né? Onde a rigidez vai ser a inclinação da curva, né? A variação de tensão em relação à variação de deformação. Aqui em B, eu tenho comportamento de um líquido, né? Essa variação da deformação com o tempo ela é positiva aqui para cima, né? À medida que isso vai aumentar, essas curvas podem aumentar. E em C aqui eu tenho o comportamento de um polímero, que é um comportamento viscoelástico. Essa variação de deformação com o tempo aqui também é algo importante de se analisar. Né? Aí eu tenho 2 efeitos importantes, né, em polímeros, né, devido a esse comportamento viscoelástico. Primeiramente, a questão da fluência. Né? A fluência pode ser definida como a deformação lenta sob carga constante. Talvez vocês lembrem aí lá do terceiro período aí que vocês viram essa parte de fluência e fadiga, né? Geralmente a gente fala os dois juntos, mas a fluência é isso. Quando falar de fluência, a gente tem que pensar em 3 fatores, né? 3 fatores, que é tensão, tempo e temperatura, né? Se eu aplicar uma carga constante numa amostra, né, e deixar lá por, sei lá, 5 minutos, carga pequena, constante, talvez o efeito não vai ser nada, vai ser pouco, né? Mas quando eu aplico essa carga constante, né, e deixo essa carga aplicada por, sei lá, 15 anos, né, vocês vão observar depois que no final desse tempo, a deformação vai acontecer uma deformação plástica, mesmo se a carga for menor que a tensão limite de escoamento. Por quê? Por causa da fluência. Né? A fluência é essa deformação muito lenta sob carga constante. O que acelera essa deformação, né, é um aumento dessa carga, obviamente, mas a carga ela permanecer constante, só que num patamar mais elevado, ou um aumento de temperatura. Né? Então acontece algumas vezes em que eu tenho componentes que trabalham em temperaturas muito altas, né? E eu aplico nesse componente uma carga constante, baixa, só que com o passar do tempo de operação, de alguns anos, por exemplo, eu posso perceber a deformação plástica. Né? Essa é a deformação por fluência. Né? Para polímeros aqui, né, que tem esse comportamento viscoelástico, a fluência é importante, né, porque a deformação ela vai ser bem lenta sob carga constante. Né? Aqui eu também vou ter a definição de relaxação de tensão, né, que é como se fosse o fenômeno inverso, né, que ao remover a carga, o material recupera parcial ou totalmente a deformação sofrida, mas não na mesma hora. Ele vai recuperando devagar ao longo do tempo. Né? Para um metal, por exemplo, eu apliquei a carga lá no regime elástico, ele deformou. Eu tirei a carga, ele imediatamente volta ao estado original. Agora, para materiais viscoelásticos, não. Né? Ele pode demorar até mesmo a se deformar e demora também a voltar ao seu estado original. Então é tudo dependente do tempo. Né? Relaxação de tensão. Para os polímeros aqui, eu posso definir o modo de elasticidade dessa maneira, né, como uma razão entre a tensão e a função da deformação em relação ao tempo. Né? A resposta à deformação à carga F, aplicada por durante um tempo T, vai ter esse aspecto aí da figura. Né? Eu tenho a carga aplicada, ó. Perceba que aqui em A tem a carga aplicada. Ó. Em T0 eu apliquei a carga, mantive o valor constante, e em T1 retirei. Essa é a carga aplicada ao longo do tempo. Eu posso ter 3 comportamentos. Né? O comportamento elástico, né? Onde a carga foi aplicada em T0, deformei imediatamente. Mantive a carga, mantive a deformação. Retirei a carga, a deformação ela some também, ela é recuperada. Aqui eu tenho outro comportamento, né? Deixa eu dar uma olhada na legenda aqui. Que o comportamento do material viscoso
Opa. Comportamento do material viscoso, né? Onde a deformação, você percebe que a carga é aplicada em T0, só que ela demora para deformar tudo, né? E depois que deforma é mantido. É um material viscoso. Para um material viscoelástico, né, eu tenho esse comportamento aqui, ó, numa curva bem parecida com uma curva de fluência, né, que a gente vê lá quando a gente estuda os ensaios de fluência, né? Até porque está totalmente relacionado, né? Onde eu tenho uma carga inicial, demora para chegar no estado de deformação, depois que chega ainda leva mais tempo para recuperar quando dá para recuperar. Aqui eu tenho a curva de fluência, né, só para lembrar, né, que é a deformação pelo tempo. Eu tenho a fluência primária, secundária e terciária, né? Na primária, né, só para descrever aqui o gráfico, né, eu tenho primeiramente a deformação instantânea, que é a deformação elástica, né? Depois disso aí, de fato, começa a fluência. Na fluência primária, o fenômeno que rege essa fase inicial aqui da curva é o encruamento, né? À medida que vai se deformando, o material vai se tornando mais resistente. Então, é como se à medida que eu deformasse, ele ficasse mais difícil de deformar, né? Então, a taxa de crescimento da deformação ela é negativa, né? A taxa de crescimento é negativa. Tá bom? Por outro lado aqui, nessa fluência secundária, eu tenho outro fenômeno, né, já agindo junto do encruamento, que é a recuperação, né? Essa recuperação ela permite que as discordâncias façam movimentos diferentes e aí consegue competir com o encruamento. Então a taxa de deformação é constante, né? A taxa de deformação é constante. É como se fosse uma parcela linear aqui da curva. É a fluência secundária. E na fluência terciária, eu tenho uma aceleração de deformação, porque aí a recuperação ela já é o fenômeno mais importante aqui. Então eu tenho um aumento aqui na taxa de crescimento da deformação. Né? Essa aqui é a curva de fluência. Aqui eu tenho a via de ruptura, né? A gente falou bastante sobre ensaio de fluência lá na disciplina de ensaio de materiais, né? A gente sabe que esses ensaios aqui eles são úteis, só que eles têm muitas limitações, né? Porque a fluência ela aparece muitas vezes em tempos muito grandes, o que faria com que o ensaio se tornasse muito longo. Então o que acontece muitas vezes é que a gente faz um ensaio mais curto e tenta extrapolar os dados para prever como é que seria o comportamento em ensaios mais longos, né? Essa é a curva de fluência, né? Para as curvas de fluência, né, eu posso ter curvas de deformação por tempo, né, obtida com vários níveis de carregamento. Né, posso usar várias cargas, né, a carga tem que ser constante, é importante destacar. Eu posso mostrar o resultado de três formas, né, em curvas isócronas, isométricas e do módulo de fluência. Né, isócronas, onde eu mantenho tempo constante, né, a curva tensão de deformação. Eu tenho curvas isométricas, onde eu ploto a tensão por tempo, mantendo a deformação constante, né? E eu tenho o módulo de fluência, né? Que eu divido a tensão pela deformação escolhida e ploto a rigidez em função do tempo, né? Como está mostrado aí, né? As curvas de fluência, né? Comum. Aqui eu tenho a isométrica, a isócrona e o módulo de fluência. Tudo mostrado aí, né? Para uma família de valores de tensão, né? Vocês podem ver que essa última aqui do módulo de fluência, onde tem a rigidez pelo logaritmo do tempo, eu posso chegar a 2 anos aqui. Então como eu falei, são métodos que a gente são ensaios que para plotar essas curvas aqui eu tenho que usar métodos de extrapolação de dados, né? Aqui eu tenho um exemplo, né,
Era dois exemplos aqui de calcular essa relaxação de tensões, só que eu vou pular isso aqui. Isso aqui é um exemplinho que a gente resolve em uma linha, tem lá no livro, para quem interessar, né? Como eu não vou dar prova para vocês esse período, eu vou passar batido por esses exemplos aqui, numéricos, né? Que eu acho que para o trabalho de vocês não vai ser tão interessante. Tá bom? Até porque realmente é algo bem específico, né? Tem alguns exemplos aqui, todos eles de aplicação de fórmula, de maneira bem simples mesmo. Todos esses exemplos têm resposta no livro, né? Então, caso vocês tenham curiosidade de tentar fazer depois, vocês vão ver que está muito intuitivo, mas mesmo assim, caso haja algum problema, vocês podem mandar mensagem que eu esclareço. Vocês podem tentar fazer depois, sem dificuldade. Né? Os 3 exemplos. Eu vou falar mais sobre exemplos quando forem exemplos de seleção mesmo, né? Esses exemplos de cálculo aqui, eu acho que não cabe tanto para nós aqui nesse período. Diante das particularidades dos elastômeros, são necessários alguns comentários, né? Lembrando que elastômeros são um tipo de material polimérico. Primeiramente, eles se deformam rapidamente sob carga, né? Alcançando variação na dimensão na ordem de 500%. Né? Então, tem certas aplicações, né, que, a depender do projeto de vocês, né, da máquina que vocês vão fazer, vocês vão selecionar para fazer o trabalho de vocês. Vocês vão ter que colocar um elastômero, porque é difícil a gente encontrar outra classe de materiais que tem essa capacidade de variação dimensional. Né? Eles exibem altos valores de resistência à tração quando deformados. Em deformação por cisalhamento, ele segue a lei de Hooke, né? Porém, pelo contrário, né, quando a deformação em tração ela é não linear. E ao retirar a carga, deve-se recuperar rapidamente o comprimento inicial sem nenhuma deformação residual. A recuperação é rápida. É uma das características dos elastômeros. Né? Aqui tem a curva tensão-deformação por elastômero, mostrando isso que eu estou dizendo, né? Tensão-deformação. Pode observar que a deformação aqui em porcentagem pode chegar lá por volta dos 500%. Essas propriedades B, C e D que eu comentei aqui em relação aos elastômeros são propriedades que implicam que a energia nesses materiais é armazenada elasticamente. Né? Esse é um fenômeno que é viscoelástico, né, e que envolve a histerese, né, no comportamento tensão-deformação. Alguém que já ouviu falar desse termo antes, mesmo que seja de outra disciplina, histerese? Sim, não. Isso, exatamente. Né? Essa histerese é um termo que é usado em várias áreas, né? Que basicamente quer dizer uma mesma coisa, que conservar alguma propriedade, alguma característica na ausência do estímulo que a gerou. Né? Então é conservar uma propriedade na ausência do estímulo que a gerou. Né? Aqui pra gente, eu consigo relacionar ao comportamento viscoelástico, né? Particularmente na elétrica, não vou lembrar agora como é que era a aplicação de histerese, né? Não vou lembrar de cabeça, não tem como. Mas a ideia é sempre conservar uma propriedade, ou uma característica, ou algum fenômeno, mesmo na ausência do estímulo que a gerou. Se eu não me engano, para a elétrica é alguma coisa no sentido de manter a corrente mesmo se a diferença potencial zerar. Né? Alguma coisa nesse sentido, não lembro direito não. Né? Que a diferença potencial ela gera... Isso aí. Isso aí. Exatamente, tava falando besteira aqui. Verdade. Né? Histerese é isso. Né? Mas
Enfim, no contexto de materiais, né, eu tenho esse fenômeno viscoelástico, né, é conservar as propriedades na ausência do estímulo que ela gerou. Isso é o ponto da esterese. Esterese na tensão da deformação. Né? As propriedades C e D, né, então, só voltando, né, a B, C e D vai implicar que essa energia é armazenada elasticamente no material. Né? Ela vai estar armazenada mesmo depois daquele estímulo que... Ela vai ser conservada mesmo na ausência daquele estímulo que provocou esse armazenamento. Né? Isso é um ponto importante no que se refere a polímeros. As propriedades C e D, né, que aqui estão voltadas a métodos de deformação e ao comportamento quando existe a retirada de carga, elas indicam que os elastômeros têm ligações cruzadas fracas, né, e que sua temperatura normal de operação é sempre superior à temperatura de transição vítrea, né, o TG. Quando a gente fala que tem ligações cruzadas fracas, é que eles realmente têm uma rigidez menor. Né? Pensem comigo que ligações cruzadas nos polímeros elas estão relacionadas a um aumento de resistência. Né? Quanto mais ligações cruzadas eu tenho, mais emaranhado vai estar. Então mais difícil vai ser eu provocar uma deformação ali. Né? Então é uma maneira de se descrever esse comportamento dos polímeros. Né? E enfim, aqui temos agora critérios para projeto. Deformações elásticas. Né? Quando eu falo de rigidez, falo de critério de deformação elástica, falo de critério de deflexão máxima. Né? Eu vou querer limitar o quanto que ele pode deformar elasticamente. Tá bom? Então esse capítulo de rigidez ele está voltado para isso. É interessante vocês tentarem já relacionar para esses primeiros relatórios de vocês essa questão de vocês tentarem identificar algum ponto do projeto de vocês, né, do trabalho de vocês, da máquina que vocês vão estar trabalhando, onde existe essa necessidade de se limitar a deformação elástica. Né? Isso é algo bem importante. Né? Se eu não me engano, acho que todo mundo já enviou os temas, né? Então, eu acho que só para inteirar todo mundo, né? São só 3 grupos, então é fácil todo mundo, de certa forma, até um pode até ajudar o outro. Mas os temas vão ser então, motor elétrico, que é de um grupo. Aí tem outro grupo aí que pegou uma caixa de marcha de um veículo utilitário. E o terceiro grupo é um freezer para festas aí, né? O pessoal que organiza as caloradas aí já tá trabalhando forte. Então são os 3 temas, né? Então é legal que vocês já comecem a olhar, pensar quais componentes existe essa necessidade de se limitar a deformação elástica. Tá bom? Vamos voltar aqui. Aqui eu tenho um mapa de propriedades relacionando o módulo de Young, né, que é a rigidez, com a densidade. Né? Essa imagem aqui do livro, né, aqui tá sempre... aqui nessas imagens do livro estão sempre comendo aqui o símbolo do ρ da densidade. Né? Então aqui, por exemplo, era para ser E sobre ρ elevado a meio. Né? Aqui era para ser E sobre ρ igual a C, que é uma constante. E elevado a 1/3 sobre ρ. O ρ está sempre desaparecido aqui. Até mesmo na legenda ele está desaparecido. Deve ter algum erro de impressão. Né? Mas aqui está o mapa de propriedades. Né? Eu tenho propriedades das ligas metálicas lá em cima. Aqui mais ou menos no meio das cerâmicas. Alguns polímeros aqui onde está passando essa linha vermelha. Né? E eu cheguei até a pintar algumas linhas guias aí para minimização do peso. Vou comentar um pouco sobre isso agora. Deixa eu tomar um gole de água. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Né? Bom, nesse mapa de propriedades que está mostrado aqui, eu tenho 3 linhas guias. Que essas linhas vão assinalar os materiais de desempenho equivalente. Ou seja, quando o material, os dois materiais ali, 2 materiais qualquer, estão sobre a mesma linha guia,
linha guia, né, quer dizer que eles vão ter a mesma deflexão para a mesma massa. Os materiais acima da linha guia terão um melhor desempenho e abaixo um desempenho pior, né? Então, só de olhar para cá, ó, se eu não me engano, passando pela linha vermelha aqui, tá o PVC, acredito, né? PVC, né? Ele tá sendo atravessado aqui pela linha vermelha, né? Tá meio difícil de enxergar, mas eu acho que é. Não é PVC não, é outro polímero. Enfim, um outro polímero aqui, um outro elastômero que está aqui. Se eu comparar esse elastômero, qualquer que seja, com uma liga de titânio que está ali em cima, né, eu sei que essa liga de titânio ela vai estar acima dessa linha guia. Então talvez a otimização aí de deflexão em relação à massa, né, rigidez e densidade, vale mais a pena para a liga de titânio, que está acima. Mas isso vai depender de certa forma, né? Aqueles materiais que estão acima da linha, eles têm desempenho idêntico aos que estão sobre a linha, porém terão massa menor, então tem a vantagem, né? Essas linhas foram traçadas aí, né, mais para mostrar, para apontar materiais equivalentes para diferentes modos de carregamento. Vocês podem observar que tem 3 linhas aqui, a vermelha, a amarela e a azul. A amarela, aliás, a vermelha, é E sobre Rho. É meu índice de mérito, né? A amarela é E elevado a meio sobre Rho. E a azul é E elevado a 1/3 sobre Rho, né? Então, cada uma dessas linhas aqui, elas estão associadas a um tipo de carregamento diferente. Tá bom? O tipo de carregamento ao qual está submetido o material, né? A solicitação pode ser diferente, pode ser distinta. Então a ideia é comparar materiais, né, para esse caso aqui, em termos de deflexão elástica, traçando-se uma paralela linha guia adequada, passando, por exemplo, sobre material para o qual deseja-se encontrar alternativas equivalentes ou melhores, né? E para a gente aqui, melhor desempenho vai significar uma menor deflexão para a mesma massa ou uma mesma deflexão para uma massa menor, né? São os dois casos onde eu vou ter um desempenho melhor. Tá bom? Lembrando que esse índice de mérito, esses mapas de propriedades, eles podem servir muitas vezes como uma análise inicial, para a gente começar a filtrar que tipo de material é mais adequado para aquela situação de aplicação. A inclinação das linhas guia equivale ao expoente do índice de mérito para a situação de carregamento em análise, né? Em seguida aqui a gente tem a dedução das equações, né? Deixa eu mostrar aqui. Na verdade eu nem vou deduzir aqui para vocês, né? Mas a gente tem como deduzir essas equações aí para esses índices de mérito, né? Porque o que acontece? Aqui na mapa de propriedades pode parecer que a gente simplesmente foi algo arbitrário, né? E sobre Rho, E elevado a meio sobre Rho, E elevado a 1/3 sobre Rho. Mas tudo isso aí pode ser determinado. Posso fazer uma dedução desse valor, né? É claro que eu vou ter que usar aqueles conceitos lá de mecânica dos materiais. Tem que fazer uma série de contas, de aproximações para chegar nesses valores. Aqui, né, eu tenho três situações de carregamento diferentes, né? Primeiramente, uma barra em tração, que vai me dar um índice de mérito específico. Aqui eu tenho, em segundo lugar, uma barra com uma carga atuando no seu centro, né? Ela está sendo flexionada, né? E em C, uma chapa com carga de compressão, que são aplicadas perpendicularmente à espessura, né? E é claro, as informações aqui são mantidas no regime elástico, né? Com isso, a gente pode encontrar tabelas como essa daqui, onde a gente tem vários módulos de carregamento, né? Vários critérios para minimização de peso, né? Rigidez, resistência a dobramento, resistência a fratura, né? Para várias situações diferentes. Um tubo em torção, uma barra e tubo em flexão, um vaso de pressão cilíndrico, um cilindro em rotação, um vaso de pressão esférico, a flambagem de uma chapa,
uma chapa de flexão, enfim. Para cada um, vocês podem ver que a gente tem que nós encontramos aí equações diferentes, né? Um exemplo claro é que, por exemplo, a flambagem de coluna e tubo, né? A expressão é E elevado a meio sobre ρ, né? Por outro lado, uma barra em torção é G sobre ρ, né? O G que é o módulo de cisalhamento, já que aqui eu já estou falando de tensão cisalhante, não mais tensão normal, né? Para resistência de dobramento, já tenho outros índices de mérito que estão associados à tensão limite de escoamento, como vocês podem ver, que é o sigma y. E para resistência à fratura, tem outros índices de méritos mais associados à tenacidade da fratura, que é esse valor de K1C, né? Que é o foco do nosso capítulo 5. Tá bom? Então, assim, eu tinha até comentado com vocês que para o trabalho de vocês eu não vou cobrar que vocês deduzam isso, obviamente, né? Para mim, da maneira que eu vejo, o ideal seria que vocês encontrassem, especificassem o modo de carregamento, né? E os limitantes do projeto e aplicassem alguma fórmula tabelada já, né? Não é o escopo da disciplina aqui tentar deduzir isso, né? Isso aí vocês veem lá com o professor Hernandes, né? Mas é isso. Mas a quem interessar, no próprio livro tem a dedução das equações, né? Geralmente na sala eu deduzo no quadro, fica mais fácil, né? Aqui já ia tornar muito mais complicado, né? Pelo computador, enfim, não seria tão interessante. Além de pegar bastante tempo, né? Então no livro a gente tem lá essas reduções, tá bom? Vocês podem ver que elas podem ser bem complicadas, né? Uma barra em tração talvez seja simples, mas quando eu coloco um cilindro em rotação já começa a complicar um pouquinho, né? Aí aqui eu tenho um exemplo, né, que tá até é um exemplo do livro, né, que para finalizar essa aula de hoje, que novamente esse exemplo aqui do livro ele não está levando em conta aquele procedimento de seleção que a gente já viu, né? É uma análise um pouco mais subjetiva, mas para a gente ter uma noção de como lidar com esse critério de rigidez. Vamos lá. A ideia é construir um tanque cilíndrico com essas dimensões aqui embaixo, né? 2R e 2R. O líquido que vai estar nesse tanque é um derivado de petróleo que tem densidade de 0,9 megagrama por metro cúbico, né? Se não me engano é isso mesmo, megagrama por metro cúbico. A ideia é comparar materiais que vão minimizar o peso do tanque e tenham rigidez suficiente para que a deflexão do fundo do tanque não ultrapasse 20 milímetros na sua parte central, né? Então a ideia é que o líquido que vai estar aqui dentro é um líquido muito pesado, né? Então o fundo do tanque ele vai sofrer a deflexão, né? Lembrando que ele sofrer a deflexão não é um defeito, não é algo que foi feito errado no projeto, né? O que deve ser feito é limitar essa deflexão, como está colocado aqui no enunciado, né? Que a gente está limitando para 20 milímetros nesse caso. Então, para o nosso projeto, já sei que a densidade do fluido é esse, já tenho a noção do volume de fluido que vai ter, então já tenho a noção da massa também, né? Consequentemente. E eu sei que a deflexão não pode passar de 20 milímetros na parte central aqui do tanque. As dimensões do tanque são fixas, exceto a espessura das paredes e do fundo, né? E o cálculo ele é limitado à chapa que constitui o fundo do tanque, né? Então acho que o problema está bem já descrito, né? Ele quer encontrar aí um material adequado para que essa deflexão seja limitada e esteja de acordo com as restrições do projeto. Aqui eu tenho o módulo de Young, né, pela densidade, né? Todos os materiais tocados pela mesma linha guia têm o mesmo índice de mérito. Com eles serão produzidos tanques com o mesmo peso de deflexão, mas espessuras de parede diferentes, né? Então a gente pode perceber que essa questão de ter uma linha guia, ela serve de norte, mas muitas vezes é uma análise um pouco carente, né? Porque quando a gente olha na mesma linha guia, vai dar a impressão que todos os materiais que a linha guia está ultrapassando são equivalentes. Eles de fato são, em relação a peso e deflexão. Só que eles vão ser gerados espessuras de parede bem diferentes.
né? E aí, se eu calcular os índices de mérito, né, que é o E elevado a 1/3 sobre Rho, para esses 7 candidatos iniciais aqui, nós temos esses dados da tabela aqui, né? A massa foi calculada também, né, já que a gente vai ter o volume de material necessário, e a espessura também, né? Com isso, a gente pode ver que os materiais que têm índice de mérito mais interessante aí é a madeira, o epóxi vidro, né, que é um compósito, e a liga de alumínio, né? Porém, a massa da madeira é bem menor, né, e a espessura da madeira é muito grande. Então, a gente tem que comparar isso tudo. A partir dessa tabela aqui, se a gente for simplificar aquele procedimento de seleção, dar um peso especial para cada critério, a gente conseguiria encontrar qual que é o melhor de maneira mais objetiva, né? Só que aqui a ideia é analisar individualmente cada material. A liga de alumínio vai ser bastante leve, né? O seu módulo vai obrigar o uso de paredes espessas, né, de 20 milímetros, né? E vai ter o problema de apresentar corrosão em hidrocarbonetos. Lembrando que esse tanque vai ter vai armazenar um líquido derivado do petróleo. Então ele tem que ser resistente à corrosão a hidrocarbonetos, né? Isso aqui, gente, de corrosão, nesse caso, nem entra aí nessa tabela, porque muitas vezes é difícil a gente quantificar isso, né? Mas já é o suficiente para eliminar o alumínio, por exemplo, para não colocar o alumínio como candidato. Compósito epóxi vidro é o material mais adequado pela leveza e facilidade de fabricação, né? Um compósito. Não deve ter problemas de corrosão, né? Mas é importante investigar a respeito, né? O custo é bastante alto em comparação com os outros materiais, né? Aqui nem tem o valor de custo, né, exato, mas a gente sabe que compósitos tendem a ser mais caros, né? E a madeira vai ter o melhor desempenho no que se refere ao peso, né? Ela pode ser tratada ou revestida para proteger em relação ao ataque corrosivo, né? É baixo custo, tem uma boa disponibilidade, né? A fabricação usa mão de obra abundante, né, e pode ser complicada, né? Um ponto negativo aí da madeira é que a espessura também seria bem grande, o tanque seria bem espesso, tá bom? Então, gente, só para finalizar esse exemplo, né, vocês podem ver que para esses materiais, né, de acordo com o que foi fixado aqui pela expressão, né, pelo enunciado, né, a gente consegue extrair alguns candidatos, criar alguns parâmetros para análise, né, que é a massa, a espessura e esse índice de mérito, que é bem interessante para a rigidez. E a gente consegue criar essa tabela que já é um norte, já é uma base onde a gente pode partir para usar nosso procedimento de seleção. É claro que falta aqui o fator custo, né, que não foi computado aqui nessa tabela, né? Outro ponto interessante de se falar é que aqui coloca a espessura, né, mas não está mostrado aqui exatamente como se calcula a espessura. E a espessura vai ser calculada a partir daquelas equações lá de mecânica dos materiais, né? Então é algo que aqui nesse exemplo ficou oculto, mas a gente sabe que não veio do nada assim. Tem uns cálculos por trás para serem feitos. Da mesma maneira que a massa, né? A massa a gente vai calcular o volume, a gente tem a densidade, calcula a massa. Então o cálculo não está aqui, mas os valores estão colocados aqui. Tá bom? Esse foi o primeiro exemplo para mostrar como é que é a questão de ter um projeto limitado por deformação elástica, né? Tanto esses projetos limitados por rigidez, que a gente está vendo nesse capítulo, quanto aqueles que a gente vai ver que são limitados por resistência mecânica, que a gente vai ver lá no capítulo seguinte, eles envolvem uma parte teórica, né, de conta muito pesada, né? Então o ideal é sempre a gente tentar aproximar, tentar pegar tabelas, pegar índices de mérito de tabelas e às vezes conseguir já a expressão pronta, né, que como eu já falei e repito, nosso
objetivo aqui não é isso. Nosso objetivo é usar essas ferramentas que a gente já aprendeu lá em mecânica dos materiais para tomar decisão aqui, né? O grande foco dessa disciplina é aplicar direito aquele procedimento de seleção, né? E conseguir introduzir nesse procedimento todas as variáveis que restringem o projeto de vocês. Beleza? Aí, gente, a partir de amanhã eu vou terminar a aula, né? Vou falar sobre seleção de materiais e forma, como que a forma influencia. Vou falar sobre molas, né? Sobre amortecimento de vibrações, né? Enfim, algumas outras restrições de projeto que podem aparecer, tá bom? Que para vocês pode ser interessante. Então é isso, gente. Alguma dúvida aí? Beleza, então, gente. Então, finalizando a aula de hoje, estão dispensados. Descansem bastante aí. E amanhã, às 3 horas, a gente está de volta. Beleza? Valeu, gente. Boa tarde.